Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A princípio, eu queria agradecer o aceite do meu trabalho pela comissão organizadora dessa mostra virtual de trabalhos do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando a minha pesquisa atual para vocês. Em segundo lugar, gostaria de cumprimentar os demais alunos e professores da Universidade de Brasília, mais especificamente desse programa de História. E hoje eu vou fazer uma breve apresentação da minha pesquisa para vocês. Espero que gostem, espero que nós possamos discutir, trocar ideias e debater sobre vários assuntos. Vou começar fazendo uma breve apresentação pessoal. Meu nome é Bruna Mohana e eu sou natural de Sergipe. Ingressei no programa ano passado, no semestre 2019-2, e atualmente estou com uma pesquisa que, como vocês podem ver aí no slide, ela se intitula A Partida Caminho do Céu, o Bem Morrer na Aracaju Oitocentista, 1855-1900. O meu orientador é o professor Tiago Luiz Gil, e eu comecei essa pesquisa justamente para o doutorado, e desde então eu venho desenvolvendo. Eu vou fazer algumas pinceladas rápidas antes de começar a apresentação do trabalho em si. Eu escolhi esse tema já no final do mestrado. Eu fiz o mestrado em História na Universidade Federal de Sergipe e eu me interessei por esse tema já no final do mestrado. Então, eu decidi continuar trabalhando elite sergipana, elite aracajuana no doutorado e decidi enveredar pelo tema da morte, né? Um tema tão valorizado recentemente, mas que é um tema ainda tabu na historiografia. Como vocês podem observar, eu dou muita ênfase a essa ideia litúrgica católica do bem morrer, especialmente em Aracaju oitocentista. Então, qual foi o recorte temporal que eu escolhi para essa pesquisa? Então, eu trabalho com um período que vai de 1855 a 1900. 1855 porque foi um ano muito importante para a província sergipana. Foi o ano da transferência da capital, da antiga cidade, da antiga capital de São Cristóvão para as praias inóspitas e desertas do Aracaju, uma região que era habitada principalmente por pescadores, né, pessoas de baixa renda. Então houve a transferência da capital e aí eu começo a pesquisar a partir de 1855 e vou até 1900, ano em que terminou o século XIX. É importante mencionar também que eu escolhi esse recorte temporal, né, que começa em 1855, também em função da epidemia de cólera que atacou, que graçou a província sergipana entre os anos de 1855 e 1856. Então, não só em Sergipe, mas em outras partes do Império, essa epidemia de cólera e outras epidemias fizeram com que aumentassem as discussões em relação ao enterramento nas igrejas, a questão da secularização dos cemitérios. Então, isso foi muito interessante também e também vivenciado em Sergipe. Já entrando na explicação do meu trabalho, depois da transferência da capital, Aracaju, que passou a ser a nova capital da província, passou a receber um afluxo considerável de pessoas, pessoas que vinham de todas as partes da província sergipana. Mas, sobretudo, elas vinham também da zona da Cotiniba, que era a região mais próspera da província por causa da plantação de açúcar. Então, aos poucos, a cidade começou a receber não só melhoramentos na sua infraestrutura, que era muito carente no começo, mas começou a receber pessoas, inclusive membros da elite sergipana. Começaram a comprar terrenos, comprar casas em Aracaju, como, por exemplo, o Barão de Maruim, que é uma das figuras muito conhecidas na historiografia local. Então, no mestrado, não é que eu criei um conceito, mas eu comecei a chamar esses novos membros da elite, essas pessoas que começaram a migrar para Aracaju, de nova elite. Por quê? Porque essas pessoas, elas não eram ligadas mais aos engenhos, à cana-de-açúcar tão diretamente, não eram grandes latifundiários, donos de escravos. Eram pessoas que faziam parte do funcionalismo público, faziam parte do comércio, então eles tinham
atividades diversificadas. Nesse grupo, eu incluí também sacerdotes, oficiais militares, então você tem aí uma variedade de ocupações. E esses membros da nova elite, eles teciam laços de solidariedade, de vizinhança, dentro do que a gente chama do quadrado de Pirro. Olhem aí no imagem, olhem aí no slide. O quadrado de Pirro, né, era a região mais nobre da capital. E esse nome, ele foi criado em decorrência do engenheiro que o projetou, Sebastião Basílio Pirro, que era um engenheiro da província, e esse é o traçado urbanístico da capital, foi o nosso primeiro traçado, corresponde atualmente ao centro de Aracaju. Então essas pessoas da nova elite, elas começaram a circular e estabelecer relações, compadrio, matrimônio, etc., nessa região. Quais são os meus objetivos com essa pesquisa? Primeiro objetivo geral, investigar os significados das práticas fúnebres adotadas pelos grupos populacionais da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Aracaju e como elas manifestavam a preocupação desses agentes com a boa morte cristã. Eu encontrei na documentação essa primeira denominação a partir de 1862. Então, o novo cemitério já vai ser criado sob essa denominação de Nossa Senhora da Conceição. Então, meu objetivo é investigar as práticas fúnebres, a representação que os aracajuanos daquele período eles construíram em torno da morte, mais especificamente do bem morrer, como eu já falei no começo. Na sequência, objetivos específicos, contextualizar a criação do cemitério de Nossa Senhora da Conceição dentro de um processo de transformações na forma de tratamento da morte dos mortos. Ou seja, naquele recorte temporal que eu falei para vocês, o meu objetivo é identificar mudanças ou permanências em relação com a morte e com os mortos. Se as pessoas elas tiveram uma mudança de hábitos, de atitudes diante da finitude da vida. Na sequência, nós temos aí outros objetivos específicos da minha pesquisa. Avaliar os gastos dispendidos pelos inventários da comarca de Aracaju com os funerais e descrever os rituais de passagem utilizados pela nova elite, além de analisar a existência de padrões de atitudes na iminência da morte entre os habitantes de Aracaju. Ou seja, esse trabalho com economia, com inventários, eu herdei do meu mestrado, onde eu fiz análise de vários inventários de membros dessas pessoas que eu enquadrei na nova elite. Então, eu vou continuar utilizando esses inventários, mas agora não só 12, como eu fiz no mestrado, mas eu pretendo analisar centenas deles e perceber qual era o montante gasto por essas pessoas que tinham uma posição social diferenciada em Aracaju, o quanto que elas gastavam com os funerais. Então, eu vou fazer uma análise desses inventários para saber quanto, por exemplo, da sua fortuna, quantos por cento era destinado a esses gastos fúnebres. E conseguir identificar também as pessoas que trabalhavam nesse comércio fúnebre em Aracaju, porque eu acho que isso é muito interessante. E até tentar fazer uma análise, né, uma análise prosopográfica, já que é um dos métodos que eu uso na minha pesquisa, para estudar nova elite, fazer uma análise da trajetória de vida dessas pessoas que estavam inseridas no comércio da morte em Aracaju do século XIX. Agora eu vou falar de maneira bem sucinta da minha metodologia e do meu referencial teórico. Eu já falei da prosopografia, que para mim é muito interessante, muito importante. E como referencial teórico, nós temos aí a historiografia francesa sobre a morte, que é muito, muito, muito importante. A sociologia do Pierre Bourdieu também vai ser muito útil para mim, como vocês podem ver aí no slide. Alguns dos seus conceitos, como campo, como poder simbólico, poder econômico, hábitos, representação, rito. Então, eu parto do princípio que essas pessoas, membros da elite, elas possuíam um hábito em comum, né? E esse hábito estava inculcado e era reproduzido automaticamente, ou seja, era essa preocupação em ter uma boa morte, em se preparar para essa hora derradeira. No campo da antropologia, nós temos aí alguns estudos que são importantes, como do Norbert Elias, nós temos o livro do José Rodrigues, além, claro, não podemos esquecer da produção historiográfica mais recente sobre o tema aqui no Brasil, né? Nós temos aí os trabalhos de Cláudia Rodrigues, que são muito importantes, e
diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado que serão utilizadas ao longo da minha pesquisa também. Nesse slide eu também falo mais um pouco sobre a metodologia, sobre o paradigma indiciário, né, do célebre historiador italiano Carlo Ginzburg, buscar os indícios presentes nas evidências para conseguir analisar essa sociedade do século XIX e perceber qual era a sua relação com os mortos e com o morrer. E vou falar um pouco também agora sobre as minhas fontes, né, com quais corpos documentais eu estou trabalhando atualmente. Como vocês podem ver aí no slide, eu escolhi como fontes principais as seguintes coleções documentais: Inventários e Testamentos salvaguardados pelo Arquivo Geral do Poder Judiciário. Esse arquivo ele congrega centenas de inventários e testamentos que vão ser de suma importância para a minha pesquisa. Fontes paroquiais, assentos de óbitos disponibilizados online pelo site Family Search, né? Esse site ele é muito importante também. Eu consigo ter acesso aos registros de batismo, de matrimônio e óbito da freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Só que tem um porém. A documentação ela está disponível a partir de 1862, ou seja, quase 10 anos depois do início do meu recorte temporal, mas eu não deixarei de utilizar, porque eu acredito que o cruzamento entre as fontes ele se torna muito proveitoso para que eu possa traçar um quadro mais geral do meu tema. Além disso, jornais, incluindo o Correio Sergipense, que era o periódico oficial da época, ele contém muitas informações, muitos anúncios, inclusive, desses comerciantes fúnebres, se é que eu posso chamar assim. Ele contém anúncios de missas, de sétimo dia, de velórios, de cortejos, de pessoas notáveis, não são as pessoas que eu trabalho. Então, acho que isso é muito importante de consultar. Relatórios dos presidentes de província, que também estão disponíveis online, então isso é muito importante para saber qual era o papel do Estado nesse debate aí em torno da teoria miasmática, como eu falei, de enterrar os mortos nos cemitérios extramuros. Então isso é muito importante para saber quais eram os discursos, quais eram as opiniões que estavam envolvidas nesse debate. Em um momento da minha tese, eu pretendo dar ênfase também à criação desse cemitério, que foi inaugurado em 1862, né? Como vocês podem ver aí, o cemitério de Nossa Senhora da Conceição, que hoje é chamado de Santa Isabel. Esse cemitério foi o segundo de Aracaju, na verdade o primeiro cemitério, o Alto da Santa Cruz. Ele foi inaugurado em 1855, justamente por causa da epidemia de cólera morbus, que, como eu falei, atacava Aracaju impiedosamente. No entanto, esse cemitério, o Alto de Santa Cruz, ele começou a receber cadáveres antes mesmo do local ter sido benzido pelo vigário da freguesia. Então, loterias foram organizadas, inclusive o próprio Dom Pedro II, quando esteve em Sergipe, em Aracaju, fez uma doação de um conto de réis para a construção desse novo cemitério. E entre idas e vindas, entre cancelamento de obras e etc., o cemitério foi construído um pouco afastado do centro de Aracaju, do Codado de Pirro, e começou a funcionar em 1862. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar participando dessa amostra virtual de trabalhos e fico muito satisfeita com isso. E tchau, tchau.